O que torna um homem bom ou mau? No sertão profundo de Minas Gerais, essa pergunta não é só filosofia. É vida ou morte. Riobaldo, jagunço e viajante de almas, carrega dúvidas mais pesadas que suas armas. Em Grande Sertão Veredas, João Guimarães Rosa não escreveu apenas um livro. Ele criou um território de enigmas, onde cada escolha, cada silêncio, revela a face do homem. Hoje você vai atravessar esse sertão com Riobaldo, sentir suas incertezas, suas batalhas, seus amores impossíveis e talvez no caminho se perguntar: quem somos quando ninguém está olhando? Se essa travessia ressoa com você, fique até o fim e se inscreva, porque cada jornada começa com um passo ou um clique. Tudo começa com um menino no sertão de Minas Gerais, onde os rios parecem se perder na eternidade e as veredas se confundem com o horizonte. Riobaldo, filho de Maria da Glória, cresce sem a presença de um pai. Só mais tarde descobre que Celorico Mendes, um fazendeiro de moral questionável, era seu progenitor. Essa ausência deixa marcas profundas. Cada figura de autoridade que Riobaldo encontra torna-se, consciente ou não, um reflexo do que ele busca. Um guia para atravessar o caos e a ordem do mundo sertanejo. No sertão, Riobaldo aprende desde cedo que as regras da cidade pouco valem. O aprendizado vem da sobrevivência, das observações silenciosas e das pequenas decisões que se acumulam, moldando caráter e destino. É nesse cenário árido e implacável que ele conhece Diadorim, um jovem de coragem silenciosa e mistério profundo. Entre eles, nasce uma ligação que desafia a linguagem. Não é apenas amizade, nem devoção, tampouco amor. É algo que só o sertão poderia permitir sentir. Guimarães Rosa constrói Diadorim como um enigma. Ele não é apenas personagem, é símbolo de tudo que Riobaldo não consegue nomear, de tudo que o sertão ensina sem palavras. Cada gesto, cada silêncio, cada olhar, carrega peso e significado. A tensão emocional não é mera narrativa, é o coração do romance pulsando entre o real e o metafísico. Essa não é uma história de aventuras convencionais, é uma confissão existencial. Cada batalha, cada travessia, cada instante de silêncio revela não o sertão, mas a alma humana em seu estado mais nu. Riobaldo não apenas conta acontecimentos, ele se desnuda. Ele não quer apenas ser ouvido, busca compreensão e, talvez, perdão. Na década de 1950, o Brasil vivia efervescência cultural. Clarice Lispector mergulhava no interior psicológico feminino. Jorge Amado celebrava o povo baiano. Enquanto isso, Guimarães Rosa explorava o sertão mineiro para falar do universal. Sua obra não é regionalista, é cósmica. O sertão é palco, sim, mas, sobretudo, espelho da condição humana. Cada rio, cada vereda, cada passo reflete dilemas, medos e escolhas que atravessam gerações. E então surge uma figura que mudará tudo: Joca Ramiro. Um homem de justiça quase mítica, coragem rara e presença que impõe respeito. Para Riobaldo, ele é modelo de liderança, um mito de honra e integridade. Mas a vida no sertão não tolera mitos intactos. A traição, rápida e silenciosa, derruba o mito, deixando Riobaldo diante de um dilema que definirá o resto de sua travessia: seguir a razão ou adentrar o labirinto da vingança. Como um menino sonhador se transforma em jagunço implacável. A resposta começa a surgir nas escolhas que ele fará, ao lado de Diadorim, nas batalhas que desafiarão sua moral e nas sombras do próprio coração. Ao crescer, Riobaldo adentra o mundo dos jagunços, um território marcado por regras próprias e violência constante. Cada vereda pode esconder aliados ou inimigos, cada decisão pesa sobre a sobrevivência. Nesse ambiente, ele reencontra Diadorim, agora jagunço ao lado de Joca Ramiro, líder de respeito quase lendário. A presença de Diadorim é firme,
silenciosa e se torna companhia constante nas jornadas e batalhas. Joca Ramiro impõe ordem e justiça em meio ao caos do sertão. Generoso, corajoso, respeitoso até com os inimigos, ele se torna referência para Riobaldo, que observa com admiração e aprende com cada gesto. É a figura de um chefe que consegue equilibrar coragem e honra, impondo respeito sem crueldade. Mas o sertão não perdoa. Hermógenes, traindo Joca Ramiro, mata-o pelas costas, com a ajuda de Ricardão. A morte de Joca é o ponto de virada que força Riobaldo a tomar uma decisão: buscar vingança. Ele passa a agir diretamente, participando de emboscadas, confrontos e estratégias para enfrentar os inimigos de Joca. A partir desse momento, suas ações o tornam temido entre os jagunços. Riobaldo deixa de ser apenas observador ou aprendiz, assume responsabilidades e ganha prestígio dentro do grupo, mostrando coragem, habilidade e determinação. Cada batalha e cada decisão o aproximam do poder que almeja, mas também aumentam o peso de sua consciência. Essa escolha marca o início de uma transformação que o levará a se tornar Urutu Branco, líder temido e respeitado, e a percorrer um caminho onde coragem e violência se entrelaçam com escolhas que moldarão sua vida e sua alma. Depois de ver Joca Ramiro morto e perceber que a justiça humana falha, Riobaldo sente que precisa de algo mais para cumprir sua vingança. A violência e as traições não podem ser combatidas apenas com coragem comum. É nesse momento que surge o episódio do Veredão do Burrinho, um lugar isolado, escuro, onde até o vento tem medo de passar. Sozinho, Riobaldo realiza um ritual, invoca o diabo, oferece sua alma em troca de poder. Mas aqui está o mistério que Guimarães Rosa constrói com maestria. Nunca sabemos se o pacto realmente aconteceu. Foi o diabo? Ou apenas o delírio de um homem exausto, tomado pela raiva e pelo desejo de justiça? A partir desse ritual, Riobaldo adota o nome de Urutu Branco. Ele se torna um líder respeitado e temido, um estrategista temível, capaz de conduzir batalhas e tomar decisões com precisão e frieza. Mas, mesmo com esse poder, percebe que o mal não está apenas nos inimigos, também habita nele. Cada ato de violência deixa marcas na alma, e cada vitória traz consigo o peso da consciência. É nessa ambiguidade que reside a força da narrativa. Guimarães Rosa mostra que o diabo não precisa ser externo. O verdadeiro mal, muitas vezes, nasce dentro do homem, misturando justiça e vingança, coragem e medo, amor e ódio. O sertão torna-se não apenas cenário, mas espelho da própria condição humana. Mas a maior revelação ainda está por vir, e não tem relação com o pacto. Está ligada àquilo que Riobaldo mais amou, Diadorim. Na batalha final contra Hermógenes, no paredão, Diadorim enfrenta o traidor com coragem absoluta. Mata-o, mas não sobrevive. Riobaldo, desesperado, carrega o corpo do amigo para lhe dar um enterro digno. É nesse momento que a verdade se revela. Diadorim era Reinalda, filha de Joca Ramiro. Todo o enigma, todo o silêncio, toda a intensidade do vínculo com Riobaldo ganha sentido. A admiração, a devoção, o amor confuso que Riobaldo sentia não eram apenas sentimentos proibidos, eram reais e legítimos. Diadorim se disfarçou porque a sociedade e o mundo dos jagunços não permitiriam que uma mulher lutasse ou expressasse sentimentos abertamente. Cada gesto, cada coragem silenciosa era a expressão de uma alma verdadeira. Para Riobaldo, a revelação é simultaneamente trágica e redentora. Trágica por ter amado sem saber e perdido sem compreender. Redentora por confirmar que seu amor era puro e verdadeiro. Guimarães Rosa, com sutileza, questiona os limites do amor. O que é mais forte, as regras impostas pelo mundo ou os sentimentos que nascem no coração e na alma?
Enquanto Riobaldo duvidava de si por amar um homem, Diadorim carregava, em silêncio, o peso de amar um homem num mundo que não permitia. Essa cena final é uma das mais comoventes da literatura universal, não pelo drama explícito, mas pela beleza silenciosa que revela o que está além das convenções, das máscaras e da morte. Riobaldo entende, finalmente, que sua travessia não era apenas contra Hermógenes ou pela vingança. Era uma travessia em direção ao amor verdadeiro, mesmo que chegasse tarde demais. Mas o que fazer com uma verdade que cura e destrói ao mesmo tempo? Riobaldo ainda precisa decidir como seguir adiante depois de conhecer o próprio abismo, o fim da travessia. Depois da morte de Diadorim, Riobaldo abandona a vida de jagunço. Casa-se com Otacília, uma mulher serena e boa, que representa recomeço e a paz que ele nunca conheceu plenamente. Torna-se fazendeiro e vive dias tranquilos, mas sua alma não esquece. Mesmo longe das armas, Riobaldo é assombrado por uma pergunta que ecoa em cada silêncio do sertão e em cada sombra do coração. Fez ou não fez o pacto com o diabo? Mais do que dúvidas sobre magia ou sobrenatural, é uma reflexão sobre responsabilidade e sobre o mal que habita o homem. Na última linha de sua longa confissão, Riobaldo entrega o cerne da obra. O diabo não há, é o homem que é o diabo. Guimarães Rosa desmonta séculos de moralismo religioso. O mal não vem de fora, nasce dentro, na escolha, no desejo, na ação. Enfrentá-lo não exige exorcismos, mas autoconhecimento. O sertão, portanto, nunca foi apenas um cenário, foi espelho. Cada rio era tempo, cada vereda, escolha, cada silêncio, uma pergunta. Cada batalha, um confronto consigo mesmo. Grande Sertão Veredas continua vivo porque a travessia não termina com Riobaldo, ela se repete em cada leitor que se vê refletido nas suas dúvidas, nos amores impossíveis, nas batalhas internas. O sertão de Guimarães Rosa é o território onde Deus, o diabo, o amor e o destino se misturam como poeira levada pelo vento. Quem atravessa sai diferente. A obra nos mostra que o bem e o mal não são forças externas, eles habitam dentro de nós. Cada escolha, cada silêncio, cada ato de amor ou de violência revela quem somos quando ninguém está olhando. O sertão é, na verdade, um espelho da condição humana. Cada rio, cada vereda, cada batalha reflete nossos medos, desejos e limites. Mesmo depois de tantas décadas, essa travessia continua viva, porque cada leitor é convidado a se olhar e se perguntar: quem sou eu diante do meu próprio abismo? Se esta história tocou algo em você, deixe seu like. Isso ajuda o canal a continuar trazendo conteúdos profundos como este. Comente abaixo. Você acredita que o diabo existe? Ou que somos nós mesmos que carregamos essa sombra? Se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui cada vídeo é uma oportunidade de olhar para dentro, refletir e descobrir algo novo sobre si mesmo. Até a próxima travessia. E lembre-se, o sertão não é só lá fora, ele também mora dentro da gente. Se quiser continuar sua jornada de conhecimento e descobertas, na tela estão aparecendo 2 vídeos que podem te auxiliar. Escolhe um e me encontra lá. Até o próximo vídeo. Tchau.